pai e minha mãe diabéticos. Meu avô também era diabético, então eu tenho uma probabilidade muito maior de ser diabético. Porém, né, uma das coisas que faz com que isso não ocorra é a alimentação e a vida ativa para a atividade física, né? Então, a gente vai sendo um pouco mais sobre isso e para a gente entender, né, vocês já sabem, como eu já falei anteriormente, ela não é transmissível, né? A diabetes existem 3 tipos, tipo 1, o tipo 2 e a gestacional, né? O tipo 2 é o tipo mais comum no Brasil, né? Que ele é o que é mais comum ao povo brasileiro. E a gestacional, como já diz, ela ocorre durante a gestação. Isso quer dizer que ao ter o bebê, a gestante poderá ou não continuar tendo o diabetes, né? Poderá ou não. Em alguns casos, na maioria dos casos, o diabetes, quando acaba a gestação, também acaba. Claro que se ela tomar todos os cuidados devidos, né? É importante se ter cuidado, né? E aí a gente, entendendo que tem esses 3 tipos, né? A gente vai ver um pouquinho mais sobre cada um desses tipos, né? E o que é que a gente pode fazer para evitar de se ter essa obesidade. A seguir eu vou estar mostrando para vocês um mapa mentalzinho com algumas características, com alguns pontozinhos sobre o diabetes, ok? Bom pessoal, como vocês podem observar aqui, né, esse mapa mental sobre a diabetes tem 5 pontos nele, né? Eu vou estar disponibilizando ele também em PDF e imagem lá no nosso formulário, certo? Mas observem aí como ocorre o diabetes no nosso organismo, né? O primeiro ponto diz que ao comermos, né, estimulamos o pâncreas a produzir a insulina, que é um hormônio essencial para o metabolismo dos carboidratos, ou seja, esse hormônio ele vai fazer toda a remoção dos açúcares que estão sendo passando pela nossa corrente sanguínea e vão armazená-los nas células em forma de energia. É o que a gente vai ver justamente aqui nesse ponto 2. O ponto 2 ele vai dizer: a insulina ajuda a carregar o açúcar dos alimentos no sangue para dentro das células, onde ela será transformada em energia. A gente sabe, até inclusive tem um ditado muito corriqueiro que a gente escuta muito, que tudo que a gente come vira açúcar, né? E em certa parte ele é verdade, né? Tudo que a gente come que contém carboidrato, esse carboidrato vai virar açúcar no nosso sangue e, como vocês viram aqui nesse ponto 2, ele vai fazer com que esse açúcar que estava no sangue ele se transforme em energia, né? E para a gente diminuir essa energia, a gente precisa fazer uma prática que gaste energia, como por exemplo a atividade física. Por isso é tão importante a atividade física no tratamento da obesidade, da diabetes, e também para se evitar que se desenvolva um quadro de diabetes, né? Pronto, o ponto 3 diz: quando a pessoa engorda, né, a gente vai ver daqui a pouco também na obesidade, células de gordura se acumulam no abdômen e funcionam como máquinas de hormônios ruins, que saem dessa camada e se espalham pelo corpo, prejudicando a ação da insulina, né? Então, a gordura ela vai prejudicar a ação da insulina, por conta que ela vai impedir que a insulina haja, e aqui faça sua ação correta. E aqui nesse ponto 4 vai falar justamente o momento em que o pâncreas vai chegar à falência e vai deixar de produzir o hormônio, né? Pronto, no 4 ponto diz assim: nesse momento o pâncreas percebe a dificuldade de se carregar o açúcar para as células e produz quanto mais insulina, porque como não está tendo, como ele está tendo dificuldade de fazer esse processo, ele vai produzir mais, imaginando que quanto mais se produzir, vai conseguir aumentar aquela busca pelo açúcar e consequentemente transformar em mais energia, né? Mas aí ele vai ficar sobrecarregado. E aí, como ele vai ficar sobrecarregado por conta da alta produção de insulina, ele vai começar a falhar. E aí, quando ele falha, a gente chega aqui no quinto
no quinto ponto, que vai dizer: essa sobrecarga também pode ocorrer quando inserimos açúcar e muita gordura, né? Quando a gente come muito açúcar e muita gordura, né? Também vai fazer com que a gente leve ao nosso pâncreas essa falência, né? E aí vai fazer com que a gente desenvolva o diabetes. E aí no diabetes tipo 2, né, que é o mais comum entre a população brasileira, o pâncreas ele vai ter uma redução na sua produção, certo? Mas ele vai estar produzindo, mas é muito pouco. E aí, nesse caso, entra a ingestão de medicamentos via oral para poder ajudar, auxiliar o pâncreas nessa produção de insulina. E já no tipo 1, o pâncreas ele para de funcionar totalmente, né? Ele não funciona mais. E aí, quando ele deixa de funcionar, ele para de produzir insulina. E aí é onde entra a ingestão de insulina via injeção, né? Algumas pessoas que têm o diabetes tipo 1, elas injetam insulina através de algumas partes do corpo, certo? Bom, pessoal, e aí, para a gente chegar ao que ocasiona isso, né? A gente viu aí que existe um órgão que é responsável por fazer essa retirada e transformar ele em energia nas células e etc e tal. E aí, pra gente, o que ocasiona isso, né? A gente já pôde observar que está diretamente ligado à nossa alimentação, né? Quanto mais a gente se alimenta mal, né? Quanto mais mal a gente se alimenta, mais propício a gente está a desenvolver o diabetes. Então, por isso é de fundamental importância a gente se alimentar bem, né? Já uma das formas de se evitar o diabetes. E outra forma de se evitar também é você fazer com que o seu corpo gaste energia. Que a gente observou que uma alta produção de energia vai fazer com que o nosso corpo fique, em alguns momentos, com um acúmulo muito grande de energia e de açúcar, e vai fazer com que os nossos níveis de glicemia subam e a gente se torne sujeitos diabéticos, né? E aí eu trago aqui para vocês alguns sintomas do diabetes tipo 1 e do tipo 2, né, para a gente ver alguma diferença, né, que tem entre eles. Por exemplo, o diabetes tipo 1, um dos sintomas é você ter fome com uma grande frequência, você ter sede constante, vontade de urinar por diversas vezes ao dia, perca de peso, fraqueza, fadiga, mudança de humor, náuseas e vômito. Já no tipo 2, a gente vai ter alguns sintomas que é muito parecido, como por exemplo, fome frequente, sede constante, né? E aí a gente vai apresentar um sintoma diferente, que é o formigamento nos pés e mãos, né? Vontade de urinar diversas vezes ao dia. Outra coisa que vai aparecer que é diferente no tipo 2 são infecções frequentes na bexiga, nos rins, na pele e infecções de pele também, certo? Outra coisa que é bem recorrente no diabetes tipo 2 é a demora para a cicatrização de feridas. Então, é um sintoma também do diabetes tipo 2. Se você tem alguma ferida que está demorando para cicatrizar, você já deve ficar bastante atento para este sinal, ok? E aí, para a gente evitar esses tipos de doença, né? Os diabetes, tanto o tipo 1 como o tipo 2, a gente vai ter algumas formas de se evitar, né? E uma das formas é comer diariamente saudável, né? Comer uma alimentação com bastante verduras, frutas, legumes, reduzir o consumo de sal e açúcar, né? Além também da gordura, é importante a gente manter uma dieta que não tenha muita gordura, praticar pelo menos 30 minutos de atividade física por dia, né? 150 minutos por semana, e manter o peso controlado. Esses são alguns fatores que vão nos ajudar a manter a nossa saúde em dia e também evitar o diabetes, né? E principalmente se a gente já tiver alguém diabético na nossa família. É muito importante a gente tomar esse cuidado. Bom, pessoal, e aí quando a gente fala em obesidade, né, a gente também tem que ter bastante cuidado e controle também com essa doença, porque ela tem atingido muito a nossa população e tem feito com que os níveis tenham subido exacerbadamente nos últimos anos, né, triplicando o número de casos, né, e aí a gente precisa ter bastante cuidado com relação a isso, né.
E para iniciar, eu trago aqui um número que eu vou também estar disponibilizando no material em PDF lá no nosso formulário, mas no Brasil atualmente a gente tem 48,5% da população acima do peso e 18,9%, quase 19% dessa população ela é obesa, né? Então são números muito altos, né? Então a gente precisa também ter total controle sobre esta doença, né? E aí o sobrepeso ele tem afetado diretamente mais os homens do que as mulheres, né? 52,6% dos obesos são do sexo masculino, né? Geralmente tem esse descuidado dos homens para alguns tipos de doença, né? E aí a gente precisa ter muito cuidado com relação a isso. E aí, ó, só para vocês terem ideia, trazendo esses números para números, né? Trazendo esse percentual para números, hoje no Brasil a gente tem cerca de 18 milhões de pessoas obesas, né? E aí quando a gente fala no contexto geral de mundo, a gente vai ter 70 milhões de pessoas obesas, o que era o dobro há 30 anos atrás. 30 anos atrás a gente tinha um número de 35 milhões de pessoas obesas, hoje a gente tem um número de 70, ou seja, é um número que tem crescido muito rapidamente, né? E tem atingido as grandes populações no mundo. E aí como é que a gente identifica que uma pessoa é obesa, né? A gente vai identificar que a pessoa é obesa, né? A Organização Mundial da Saúde, né, que hoje está numa grande, a gente tem ouvido muito falar nela, a Organização Mundial da Saúde, ela traz um cálculo que ajuda-nos a entender se a pessoa é obesa ou não, né, que é o cálculo do IMC, que a gente estudou lá no início do nosso estudo domiciliar. Então ele está diretamente relacionado com a obesidade. O IMC, ele é um cálculo que ele é utilizado, IMC é igual ao peso dividido pela altura vezes 2. E aí, esse resultado que vai dar aí desse cálculo, né, ele vai ter uma tabela de nível que vai dizer qual o nível que a pessoa está. E aí aqui, para vocês terem noção, para estar no seu peso ideal, no peso normal, de acordo com a sua altura e o seu peso, o indivíduo ele precisa dar de IMC entre 18,5 e 24,9. Então, aí é a margem para ele estar no seu peso ideal. E para ele ser considerado obeso, ele deve estar acima de 30. Se ele estiver acima de 30, ele é considerado um indivíduo obeso, certo? Então a gente precisa ter bastante cuidado para isso, porque a obesidade ela também vai oferecer uma série de outras doenças, né, como doenças cardiovasculares, como a própria diabetes, né, também vai ser desenvolvida através da obesidade, a hipertensão arterial, e aí a gente precisa também tomar cuidado com relação a isso, né? E aí eu vou estar disponibilizando para vocês lá o cálculo do IMC, para vocês também estar fazendo o estudo sobre isso, ok? Então a gente precisa tomar cuidado com essa doença também, porque ela tem atingido várias pessoas e ela tem levado inclusive algumas pessoas à morte, né? Quando não se faz todo o cuidado. E aí, para se evitar, né, também como no diabetes, para se evitar a obesidade, a gente precisa se alimentar adequadamente e precisa ter um plano de atividade física naquela mesma proporção, 30 minutos por dia, 150 minutos por semana, para poder fazer com que não seja propenso a esse tipo de doença, certo? E aí o crescimento da obesidade tem também contribuído para aumento de doenças crônicas, como a gente já falou, né? E aí o sedentarismo também é outra importante causa da obesidade, né? Levando a gente ter os graus mais crônicos de obesidade, né? Que aí a gente precisa fazer toda uma redução alimentar para poder voltar ao nível normal, fazer todo um plano de atividade física, e aí a gente precisa tomar esses cuidados, né?
E aí, hoje a gente está vivendo um momento bem difícil, né? Que é esse momento de pandemia, esse momento onde várias doenças estão sendo afetadas, né? As pessoas estão sendo afetadas por várias doenças, mas especificamente por uma que é até desconhecida, que é o coronavírus, né? Covid-19. E esse Covid-19 tem trago muito prejuízo para as pessoas que têm algum tipo de doença crônica, né? Porque como a gente viu, as doenças crônicas como diabetes e obesidade, elas nos levam a ter outras doenças, como por exemplo doenças cardiovasculares, doenças pulmonares. E o coronavírus ele vem e atinge diretamente os pulmões, né? As vias aéreas do sistema respiratório, como a gente viu lá no início do nosso ano, né? A gente estudou sobre o sistema respiratório, inclusive a gente viu algumas doenças que esse sistema respiratório ele vai ser atingido, né? E até algumas turmas alguém me questionou sobre o coronavírus, mas estava muito no início, e aí a gente até relatou que não tinha muita informação e tal, e aí os dias passaram e hoje a gente ainda continua com poucas informações sobre este novo vírus, né? Mas ele atinge diretamente o nosso sistema respiratório, inclusive a forma dele adentrar o nosso corpo é pelo sistema respiratório, né? Através das nossas fossas nasais ou através da nossa boca e tal, né? E aí ele vai atingir diretamente os nossos pulmões, nosso sistema respiratório. E aí algumas pessoas estão perdendo as funções pulmonares, né? Por isso precisam da ventilação dos respiradores, né? E hoje a gente tem ouvido muito falar sobre respirador e os estados, os países, tudo comprando para poder fazer esse socorro das vítimas, né? Porém, muitas pessoas estão morrendo por conta disso, né? Então, fatores como a imunidade, né? Que, como não se alimenta bem, naturalmente vai ter o sistema imunológico mais fragilizado. E isso faz com que o vírus se propague com mais força dentro do organismo humano. Por isso que é importante a gente se alimentar bem, fazer a prática de atividade física, né? No início da pandemia, muita gente desesperada para fazer atividade física, fazer ingestão de vitamina C e tal, para poder estar mais seguro com relação ao vírus, mas a gente sabe que só isso não resolve, né? Muita coisa tem que estar por trás para poder a gente chegar ao denominador comum e evitar a doença. Então, os diabéticos e os obesos, eles devem ter muito cuidado com relação a este vírus, né? Ter todo o cuidado necessário, higienização dos materiais que se utiliza, fazer higienização sempre das mãos, evitar o máximo contato com outras pessoas, claro, e o mais importante que é ficar em casa, né? Então, os diabéticos e os obesos, eles precisam ter esse cuidado, porque eles já estão com seus organismos mais fragilizados, né? O diabético e o obeso, geralmente, eles têm uma vida sedentária, né? E aí, a vida sedentária, ela está bem propícia ao vírus e pode trazer danos irreversíveis, como a morte. Então, por isso que a gente precisa também ter o cuidado com as pessoas da nossa família que são diabéticos, são obesos, né? Para a gente não levar o risco de morte para elas através desse vírus. Beleza? Espero que tenha ajudado. Caso tenha alguma dúvida, me procurem pelo WhatsApp, certo? Vou estar disponibilizando todo esse material também em PDF e lá no formulário para vocês estarem observando. Qualquer dúvida, me procurem, certo? Eu vou estar disponibilizando também um formulário com algumas questões. Qualquer dúvida na resolução das questões que não tenha ficado claro através do vídeo, vocês podem me procurar, que aí a gente faz uma discussãozinha e aí a gente vai chegar ao denominador comum, ok? No mais, abraço. Lancei um desafio para vocês, alguns não me mandaram, outros mandaram, mas espero que mesmo sem vocês estarem mandando o vídeo do desafio, vocês estejam fazendo ele, mesmo sem a filmagem, né? Porque às vezes a timidez não nos permite fazer isso, mas espero que vocês estejam praticando atividade física, estejam tomando todos os cuidados necessários
E logo logo a gente vai passar por isso e estaremos juntos. Forte abraço, confesso que já estou com muita saudade de vocês. Abraço, até a próxima, se Deus quiser. Valeu!